Bem, tem sido uma alegria estar aqui com vocês e espero que nesse momento agora o Senhor possa me usar para edificar o coração e a vida de vocês. Eu quero basicamente fazer dois movimentos nessa minha palestra. O primeiro deles, eu vou tentar responder a uma questão importante. Por que adolescentes, quando chegam no momento da escola, e principalmente no ambiente universitário, perde a fé? Então eu vou tentar propor uma resposta para vocês hoje. Esse será o primeiro movimento, tá? A segunda parte, o segundo movimento que eu gostaria inclusive de gastar mais tempo, eu quero tentar mostrar a vocês por que vocês podem ser melhores do que os pares de vocês. Isto é, adolescentes da mesma idade. Ok? Então, dois movimentos. O primeiro, por que alguns perdem a fé? Eu vou tentar propor uma resposta. O segundo, por que vocês, além de não perderem a fé, além de manterem a fé, podem ser melhores, e bem melhores, do que os seus pares. Ok? Bem, vamos lá. Temos visto aqui que a cosmovisão ela pode ser apresentada através de uma história que contém 4 atos. O primeiro deles diz respeito à criação, o segundo dele diz respeito à queda, o terceiro diz respeito à redenção e o quarto, à consumação. Então essa metanarrativa tem 4 capítulos e aqui estão eles. Nós vimos com o reverendo Allen Porto a primeira parte do livro de Daniel. Daniel, capítulo 1, do versículo 1 até ali o versículo 8, ele foi. Então eu quero chamar a sua atenção hoje para o final da narrativa que ele começou. Então a partir do versículo 18. E vocês vão me ajudar na leitura. Eu vou projetar para ficar mais fácil. Tá bom? Vamos lá? Lembram a história? Eles estão lá na Babilônia, eles foram recrutados, e aí lá no final desse tempo de preparação, nos dito isso. Vamos ao texto e depois a explicação. Vamos lá, todos juntos a uma só voz. Não, vamos lá. No 3, tá? 3. Agora presta atenção no versículo de número 20. Bem, vocês já tiveram acesso a esse teste de cosmovisão? Não? Alguém aqui já fez esse teste de cosmovisão? Miguel, que mais? A Denise, o Pedro, Neto. Ok, poucos. Esse teste ele foi desenvolvido pelo Instituto Neemias, chegou ao Brasil através de uma associação. Quando nós lançamos o projeto Missão 360, em uma programação online, nós fizemos uma parceria com o Instituto Neemias e aqueles que participaram do nosso intercâmbio e também da nossa conferência tiveram acesso a esse teste. Nosso último evento online do Missão 360, nós tivemos mais de 1.000 jovens de todos os estados do Brasil. E esse teste é um teste de 20 perguntas, a versão nos Estados Unidos são 75 perguntas, a versão brasileira é mais curta, e ele basicamente é um teste que busca analisar a sua visão de mundo em 5 áreas: política, econômica,
educacional e religiosa e social. Essas 3 áreas te qualifica ou te enquadra em 3 visões de mundo. A primeira delas é a visão mais clássica e a mais antiga, que é a visão bíblica, a visão teísta bíblica, que nada mais é do que uma visão de mundo centrada em Deus. A segunda visão de mundo tem a ver com a visão humanista secular, que por sua vez é uma visão na qual você está centrado ou centrada em si mesmo. A terceira visão de mundo é a visão, então, socialista, que é uma visão centrada no Estado. Bem, esse teste ele já é bem antigo, ele já é desenvolvido há bastante tempo com alunos nos Estados Unidos, e desde 1998 descobriu-se que alunos cristãos que tinham uma cosmovisão bíblica teísta começaram a se aproximar de uma visão de mundo secular. As coisas foram piorando porque em 2000 eles desenvolveram através da inteligência artificial uma maneira de poder testar um número ainda maior. E de 1998 até 2021 a situação só piorou, porque os jovens, os adolescentes, eles cada vez mais estavam se aproximando de uma visão de mundo secular, isto é, centrada em si mesmo, e que agora já se aproximava de uma visão socialista. E as pesquisas através de outros institutos têm apontado para essa realidade. Só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, quase 90% dos jovens de lares cristãos já abandonaram a fé ou abandonaram uma visão teísta da vida. É um número muito grande mesmo. Só para vocês terem uma ideia, ainda em relação a esses números, 85% dos adolescentes que se dizem nascidos de novo não acreditam mais na existência de uma verdade absoluta. Além disso, 60% deles concordam com a afirmação. Olha a afirmação: não se pode saber nada com certeza, exceto as coisas que você experimenta em sua própria vida. Isto é, os seus próprios sentimentos, aquilo que você sente e aquilo que você experimenta, isso é o que você pode saber de fato com certeza. Não se assuste, esse teste vai ser disponibilizado para todos vocês. A gente vai mandar para o e-mail que vocês cadastraram para fazer parte aqui do nosso acampamento. E não se assuste se você não for muito bem nesse teste, mesmo sendo criado na igreja. Porque mundanismo, cosmovisão secular, é algo mais sutil do que nós podemos imaginar. Bem, mas nessa noite, nós acabamos de ler um texto de 4 adolescentes que também tiveram que passar por um teste de visão de mundo. E o texto que nós lemos, e se você continuar lendo o livro de Daniel, você vai perceber que esses jovens, eles mantiveram a sua fé. Eles não abandonaram a sua fé, mesmo naquele campo de estudos ali na Federal da Babilônia. Diante da vida pública, depois que eles terminaram esse momento de treinamento, de preparação, e foram fiéis ao Senhor, servindo com a vocação a qual eles foram chamados. Então eles não apenas perderam a fé, mas serviram de uma maneira exemplar ali na Babilônia. Então, vamos relembrar a história rapidamente antes de adentrar na parte que nós lemos. Nós vimos então, se você já leu a história, que houve um vestibular. E nesse vestibular eles escolheram entre os israelitas 4 adolescentes, e eles precisavam ser instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento. Eles não foram escolhidos à toa. Na verdade, essa escolha faz parte de um projeto de Nabucodonosor.
Eu não sei se vocês sabem, mas Nabucodonosor tem uma estratégia diferente dos demais. No Egito, na Síria e na Babilônia, a maneira de se dominar era diferente. Se você ler o livro de Gênesis, no tempo que o povo passou ali no Egito, você vai perceber ali no Pentateuco que a estratégia usada por Faraó foi a escravidão. Foi por meio da escravidão que eles então foram dominados. A Síria, por sua vez, postulava um plano diferente. Eles pegavam então vários povos e misturavam esses povos em lugares distantes. Então eles pegavam os israelitas, eles tiravam dali, levavam para uma outra terra, mas não levavam todos. Com o temor de que eles ganhassem força e talvez se rebelassem, eles então misturavam os povos. A estratégia babilônica é diferente. A estratégia aqui agora é dominar através da formatação da mente. A ideia era tirar o pensamento da visão de mundo que o povo tinha, da sua própria cultura, e agora inserir a cultura babilônica. Com isso, mudava-se os nomes, a língua a ser falada e todo o objeto de estudo. Mas o curioso é que, depois de passar por todo esse processo, que o capítulo 1 descreve, lá no final, no versículo de número 20, onde essa primeira parte da história, que fala do treinamento que eles passaram ali na Universidade Federal da Babilônia, é-nos dito então que eles foram testados em matéria de inteligência diante do rei, com perguntas. Que tipo de pergunta? Nabucodonosor não conhecia a lei, não conhecia o Antigo Testamento, não tinha acesso à cultura judaica. Ele não perguntou aquelas perguntas bíblicas que talvez foram feitas aqui ontem, aí no momento da brincadeira. Não. Foram perguntas de questões ligadas à ciência da época, o desenvolvimento intelectual da época. E o texto diz que eles não apenas passaram no teste, mas o narrador faz questão de dizer que eles foram achados 10 vezes, isso mesmo, 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o reino. 10 vezes. E a pergunta talvez é: por quê? Por que que esses adolescentes não apenas não perderam a fé, mas ainda foram melhores do que os seus pares? Qual foi o segredo? Então eu queria, como eu disse a vocês, chegar nesses dois propósitos. Em primeiro, vamos dar uma olhada nesse primeiro movimento, como que eles manteram a fé, o que que manteve a fé desses adolescentes de pé. Em um segundo movimento, vamos ver então por que que eles foram melhor. E eu quero então te desafiar essas duas coisas: manter a sua fé na escola ou na universidade, e ser o melhor na escola ou na universidade. Vamos então ao nosso primeiro movimento e depois nós vamos chegar a uma conclusão que eu creio que será interessante a vocês. Vamos então pensar sobre isso. Por quê? Por que que eles então mantiveram a sua fé ali? Bem, se você estudar a cultura babilônica dessa época, você vai perceber que os babilônicos, eles dominavam a língua, a cultura das artes, tudo à sua volta. Talvez um dos povos mais instruídos daquela época fossem os babilônicos. Eles inclusive tinham chegado naquele tempo a descobertas e a estudos avançadíssimos para a realidade da sua época. Só para os irmãos terem uma ideia, eles eram capazes de predizer um eclipse lunar
sem a ajuda da inteligência artificial, sem a ajuda dos computadores, sem calculadora na mão, eles chegavam à conclusão do dia que isso poderia acontecer. Imagina aí a turma das exatas. Aí, cadê a turma aí? Ixi, tá com sono, hein? Vamos lá, gente. Cadê a turma aí? Aê! Imagina aí quem é a área das exatas. O que é fazer esses cálculos sofisticados em uma época tão rudimentar como essa? Eles eram de fato inteligentes. Agora, por que eles se saíram piores do que aqueles adolescentes judeus que estavam na Babilônia? Há uma razão para isso. E a razão para isso está no fato de que eles tinham uma percepção da vida que servia como um verdadeiro obstáculo para ver a realidade. E isso estava no fato da idolatria do coração. Enquanto os adolescentes judeus olhavam para a lua, olhavam para o sol, e viam isso como obras da criação do Senhor, os adolescentes e os jovens da Babilônia entendiam que a lua e o sol eram deuses. Eles acreditavam, por exemplo, que as estrelas dominavam e governavam o mundo. Eles também acreditavam que através do eclipse, e por isso que eles tinham tanto interesse, era possível então você ver com precisão uma destruição que estava por vir, enviada pelos deuses. E consegue perceber? Eles eram capazes de fazer pesquisas profundas. No entanto, a idolatria do coração fazia com que a aplicação do conhecimento fosse inútil. Do que adianta você ter a capacidade de calcular um eclipse lunar? E aí então você chegar à conclusão de que, na verdade, a maneira como as coisas aconteceram é porque brevemente virá uma destruição de um Deus. Qual é a aplicação prática para essa realidade? Nenhuma. Aqui está então a primeira vantagem daqueles adolescentes. Eles olhavam para a realidade de uma maneira totalmente diferente. E por isso, as suas conclusões eram diferentes. E talvez ninguém mais do que Paulo entendeu essa realidade, como ele escreveu em Romanos capítulo de número 1, versículo de número 21. Vamos lá? Peço que vocês leiam. Portanto, perceberam o que está em destaque? Tornaram nulos os seus próprios raciocínios. A capacidade de pensar e de raciocinar está lá. No entanto, a conclusão leva a algo que é inútil, nulo. E perceba vocês que a razão não é no objeto da pesquisa. O apóstolo Paulo diz que o que de Deus se pode conhecer, isto foi manifestado, isso está claro na sua própria criação. E o apóstolo Paulo diz então que os atributos invisíveis de Deus podem ser percebidos claramente. O objeto de estudo está lá. Qual é o problema? O apóstolo Paulo diz no versículo de número 1, no versículo 18 do capítulo de número 1: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E eu quero destacar para vocês exatamente esse aspecto que é o X da questão. Os homens suprimem a verdade pela mentira. Vamos falar todos juntos? Os homens
Vocês acreditam nessa realidade? Então, mas essa é a primeira mentira que você pode crer em relação a isso. Essa é a grande mentira que te contaram em relação a isso. O texto não diz isso que eu acabei de dizer. O texto diz que os homens detêm a verdade pela... não é pela mentira. Os homens detêm a verdade pela injustiça. Aqui está então o X da questão. Os homens detêm a verdade pela injustiça. A nulidade então do pensamento não é por razões intelectuais. Não. A nulidade do pensamento é por razões religiosas. A palavra mentira, a injustiça aqui é traduzida, pode ser traduzida como aquilo que é um desejo pecaminoso, aquilo que não é justo, aquilo que é contrário à revelação do Senhor. Então, o que conduz o ser humano a chegar em raciocínios nulos é exatamente a idolatria do seu coração. Passa exatamente pela idolatria do seu coração. Essa é a grande verdade, e isso que está na tela aí é a grande mentira que nos disseram. E deixe-me dizer então, e conversar com vocês um pouco mais sobre isso. Sabe, irmãos, esse projeto, ele teve uma influência no seu início, e algumas coisas que eu vou dizer agora a vocês, eu aprendi enquanto eu tive um tempo conversando com o Felipe Fontes. Nós tivemos lá no nosso presbitério uma programação sobre cristianismo e universidade, e nessa programação ele me ajudou a entender esse aspecto de maneira muito clara. Porque normalmente a gente pensa que os adolescentes e os jovens, eles têm problemas, a dificuldade é intelectual, mas o pressuposto aqui está errado. Quando um adolescente ou um jovem, ele abandona a fé cristã, a partir de um encontro com determinadas ideias, nós imaginamos normalmente que ele abandonou isso porque ele teve contato com ideias diferentes ou contrárias ao cristianismo. Ou seja, ele abandona a fé porque ele encontra algo que é mais racional que o cristianismo. O que não é verdade, porque a visão de mundo cristã, por ser a visão verdadeira, não existe nada nela que possa ser falso, porque é a revelação de Deus. Então ele nunca vai encontrar algo que seja mais verdadeiro, mais consistente, mais coerente do que a visão de mundo teísta. Então não é por essa razão. Essa relação, ela pode ser feita, mas diz o reverendo Felipe, ela não é necessariamente a causa. Na verdade, de acordo com a antropologia bíblica, essa relação ela nem é sequer adequada. Isso porque, meus irmãos, os nossos pensamentos são resultado das nossas escolhas morais, e é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que por sua vez são resultados da nossa própria escolha espiritual. Então deixa eu fazer um teste para ver se vocês de fato estão entendendo aquilo que a gente está dizendo aqui. Olha lá para o slide. O reverendo Allen ilustrou em uma das suas palestras que um jovem foi para a universidade e depois de um ano voltou. Lembra? Quem está lembrando? E aí quando ele retornou, ele começou a conversar com o pastor, e aí o pastor começou a perguntar como é que estava lá, e a universidade, e ele disse, então pastor, estou aí com as dificuldades, de entender algumas coisas, com algumas dúvidas. Aí o pastor se voltou para ele e disse assim, cara, com quem você está transando? Bem, vamos lá. O que vocês entenderam dessa ilustração? E agora vocês podem ficar de pé aí. Cadê o microfone? Tem um microfone aí, Neto?
Vamos lá. Quem que entendeu o que o reverendo Ale disse e pode explicar para a gente? Vamos lá, vamos testar. Vai, chega aqui. Ah lá, o microfone vai chegar lá. Vai. O que eu entendi é que ele queria ter... Como posso falar? Ele queria ter uma desculpa para não pecar, supostamente. Porque ele estava fora do casamento e isso seria adultério. Aí ele queria mostrar que ele não estava errado, ele queria ter a razão para não pecar. Foi isso que eu entendi. E aí, ele queria ter a razão para não pecar. Está um pouco confuso. Quem pode ajudá-lo? Um adolescente aí para ajudar. Olha lá, um adolescente lá atrás. Eu acho que... Vamos lá, pode ficar de pé aí para a gente ver. Vai lá. Acho que a interpretação... Eu entendi mais ou menos a ideia dele. Que no caso ele inventou uma desculpa para conseguir justificar o pecado dele. Então ele sabia que era errado e tentou encontrar uma maneira de pensar para que aquilo não fosse tão errado assim. Então ele se afasta de Deus porque sabe que aquilo é errado. E aí então, agora que eu já não estou mais com Deus, então não é mais errado e eu posso fazer. Então ele tentou tirar aquele peso das costas porque ele sabia que era errado, então se afastou para deixar de ser errado. É isso, mas é um pouco mais profundo que isso. Porque ele poderia dar outras desculpas. Eu fraquejei, eu estava longe de casa, eu estava carente. É uma razão mais profunda. Vai lá, quem pode ajudar aí, gente? Ele falou e explicou. Vamos lá. Bom, eu acredito que essa frase foi relacionada com... esse aspecto aí, transando, seria que a gente estaria se relacionando intimamente com a pessoa. E quando essa pessoa está transando com alguém, ela está pegando coisas dessa pessoa e cosmovisões. Então, ela está sendo influenciada. Então, quando o cara vai lá no gabinete pastoral do Allen e faz perguntas assim... tipo, o Allen responde com isso, porque aí o Allen já vai direto no problema, porque é com as pessoas com quem ele está se relacionando, as cosmovisões com quem ele está pegando e se influenciando. Então, acho que é exatamente isso. Daniel não foi assim, ele não se deixou levar pelas outras cosmovisões da Babilônia. Não é bem exatamente isso. Vamos lá, vou ajudar vocês. Vamos ler, eu vou pôr uma imagem, vou pôr um PowerPoint, todo mundo lê e leia com atenção. Vamos lá? Com atenção, vamos fazer a leitura desse texto. Vamos lá, peraí, vamos começar de novo. No 3. 3. Não, vocês estão muito... Vamos lá, presta atenção. Quando alguém abandona a fé, tendo se encontrado com ideias contrárias ao cristianismo, não faz exatamente por ter encontrado algo novo, mas por ter encontrado algo que permita experimentar, sem problemas de consciência. Esse é o ponto. A verdade está no coração do ser humano, diz o apóstolo Paulo. A natureza diz que Deus é o Criador de todas as coisas e tudo é estruturado, só que ele quer satisfazer os desejos do seu coração. Só que para satisfazer os desejos do coração, por causa da revelação do Senhor na natureza, na consciência, no coração, ele tem incômodo. Então ele busca agora criar uma nova narrativa para substituir essa narrativa, a fim de que agora ele possa curtir aquilo que ele quer, mas com a sua consciência tranquila. Percebe que não é uma questão intelectual, é uma questão, antes disso, moral. E essa questão moral, por sua vez, é precedida por uma questão espiritual, de idolatria do coração, que é o que o apóstolo Paulo diz.
Então, quando alguém faz isso, ele busca esse estilo de vida, que ele busca um estilo de vida e agora ele busca uma devoção que se encaixe com esse estilo de vida. Na verdade, essa idolatria está bem no seu coração, bem agasalhada, assim como vocês. Então consegue perceber que o pressuposto aqui, que muitas vezes nós postulamos errado, lembra de que eu disse para vocês que esse projeto começou com as dores do pai, fazendo essa pergunta: pastor, meu filho irá para a faculdade, o senhor não pode dar aí uma espécie de intensivão sobre cosmovisão e apologética? Qual é o erro aqui dessa pergunta? O problema é o pressuposto. Esse é o problema. O pai parte do pressuposto de que o filho precisa é de um desenvolvimento intelectual na fé, que ele precisa de um curso bem intensivo para que ele consiga agora entender melhor a realidade à sua volta. Mas o problema dele não é intelectual apenas, é antes disso moral, e o moral é precedido pelo problema da idolatria do seu coração. Por isso que eu costumo dizer, se você não educou, se você não fez amar a Cristo, nem desenvolver as virtudes de Cristo nele, não adianta curso de cosmovisão, não adianta curso de apologética, não adianta ler verdade absoluta, não adianta pegar um pendrive, colocar na cabeça, download, baixar, cosmovisão, não vai adiantar de nada. Você pode entender de tudo, que se você tiver o coração entregue à idolatria, os seus raciocínios serão nulos. Porque cosmovisão é uma questão de coração e não de mente, e não de intelecto. Esse é o grande erro quando nós nos aproximamos desse tema. Por isso que é muito importante o que a gente já aprendeu até agora. É muito importante a gente ter olhos para ler o secularismo, fazer conexões, estar atentos aos filmes. Mas essa é a atividade que eu diria, por último, é o estágio mais avançado. Porque o que começa, o mais importante é exatamente a dimensão do seu coração. Esses jovens lá da Babilônia não perderam a fé na universidade, por quê? Porque eles eram instruídos, como os primeiros versos dizem? Não, a razão é uma única: eles aprenderam em casa e na igreja de Israel a amarem o Senhor de todo o coração, de todo entendimento e com toda a alma. E o que o sustentou ali foi o amor pelo Senhor, e não uma vida centrada em si mesmo, amante dos seus próprios prazeres. Porque se assim fosse, eles estavam lá no banquete do rei. Se eles amassem a si mesmo no momento do aperto, eles teriam temor de homens, jamais iam parar na cova dos leões, na fornalha ardente. É uma questão de coração, e é uma questão de amar a alguém. Ou você ama a Deus, ou você ama a si mesmo, e não há meio termo. Então você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, na sua área você pode dominar as ciências da sua área. Se você não amar a Deus de todo o seu coração, você corre o risco de perder a sua fé e se desviar dos caminhos do Senhor no ambiente da universidade ou da escola. Porque não é uma questão de intelecto, é uma questão de coração. É uma questão de coração. Então, se é uma questão de coração antes de mente, o que é que isso tem a ver então com a gente? O que é que a gente pode aprender com isso? O que é que a gente pode então aprender com essa realidade? Então eu queria basicamente dirigir-me agora para duas aplicações. Voltada para os filhos primeiro e depois para os pais. Se cosmovisão é uma questão de coração, o que que você deve guardar enquanto você estiver na escola e na universidade? O coração.
É isso que você deve guardar. Você deve guardar o coração. E talvez você deva começar analisando a sua real condição espiritual. Talvez se questionando se você de fato já foi convertido pelo Senhor. Talvez antes de você entender a história do mundão, essa meta narrativa, você tenha que entender a sua própria história com Deus. Porque antes de você entender a sua própria história com Deus, você não será capaz de entender a história desse mundão e desse universo. Então talvez você tenha que sair desse acampamento fazendo uma análise de como está a sua história com Deus. E talvez você tenha que começar por isso, se você quer fazer a diferença na escola, na universidade e depois ser um bom profissional. Além disso, você precisa crescer no conhecimento de Cristo visando amá-lo e não apenas alimentar o seu intelecto. Se é uma questão de coração e se é uma questão de devoção, de amor, você precisa direcionar e intensificar o seu amor por Cristo. Além disso, você precisa cultivar novas amizades que te fortaleçam nesse propósito. Continue a ler o livro de Daniel e você verá várias vezes esses amigos orando juntos, mantendo acesa a chama do amor por Yahvé, mesmo estando distante da sua terra. Aos pais, muitos dos filhos de vocês, pais, pastores, professores, muitos dos filhos e dos membros da nossa igreja se perdem, porque nós achamos que o problema é um problema intelectual. Nós partimos do pressuposto errado, como eu disse a vocês. E a prova disso é que a maioria dos pais que aqui está nessa noite, tenho certeza, digo isso com convicção, até hoje investiu mais na vida do filho no âmbito intelectual e do desenvolvimento das ciências gerais do que no conhecimento de Cristo Jesus. Se você for honesto com você mesmo, você vai perceber isso. Você acorda 6 horas da manhã para levar o menino na escola em um frio danado desse, mas você não acorda o menino e nem você mesmo para ir na escola dominical 9 horas da manhã em um domingo. Você compra todos os livros didáticos para que ele possa avançar no conhecimento e estudar e tirar boas notas. Mas o que eu vejo de adolescente que não tem Bíblia, o que eu vejo de adolescente que nunca leu um livro, um bom livro de teologia, o que eu sei de adolescentes que não têm uma biblioteca básica sobre as coisas mais elementares da fé. Porque no fundo a gente parte do pressuposto errado, de que o nosso filho mais precisa é de desenvolvimento intelectual. E talvez você tenha vindo para esse acampamento pensando isso. Eu vou lá porque eu vou, agora, ainda mais agora nessa onda de teologia reformada e de reformados do Facebook e do Instagram, né? Mais ainda, vou lá pegar umas ideias para ainda sair melhor aí nesse debate. Antes de você desenvolver o seu intelecto, você precisa se render de coração a Cristo. Se render de coração a Cristo. E aí você talvez possa perguntar: e o que fazer, pastor? E o que fazer? Então, querido pai, aqui está a principal lição que você pode aprender, pelo menos da minha palestra. A sua principal função é pastorear o coração do seu filho ou da sua filha. Essa é a sua principal função. Essa é a sua principal função. Esses meninos chegaram na Babilônia com o coração como Deuteronômio, capítulo de número 4 e 5 ali descreve. A verdade foi inculcada. Talvez os pais andando pelo caminho, é Yahvé que é o Senhor, é Yahvé que é providente, não há outro Deus criador a não ser Yahvé. E isso está lá no coração desses meninos. Isso está lá no coração desses meninos. Mas pastor, como é que faz isso na prática? Então, duas coisas. Primeiro, é o básico.
você tem que ensinar o seu filho a amar mais a Cristo. Como que faz isso? Ensine a ele que na hora de escolher, de fazer as suas escolhas, ao invés de escolher dando vazão à idolatria do seu coração, que ele escolha de acordo com o Evangelho. Amar a Cristo é isso. É na hora da decisão escolher por Cristo e não escolher por si mesmo. Aquele que quer ser o meu discípulo, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Esse é o discipulado. Você precisa levar o seu filho à morte para que ele viva para Cristo. Esse é o seu principal papel. Esse é o seu principal papel. E como que você faz isso? O puritano John Owen, ele costumava dizer que a maneira pela qual você remove o poder de qualquer coisa é tirando sua fonte de vida. E ele diz: a fonte de vida do pecado é o nosso amor por ele. Tire isso e o pecado não terá poder sobre você. Você sabe por que você pode desviar da universidade? Você pode desviar da universidade simplesmente se você não amar a Cristo. Porque se você não amar a Cristo, você vai amar a si mesmo. E se você amar a si mesmo, você vai se entregar aos seus desejos. E aí aquela mensagem daquele professor relativista vai começar agora a adentrar na sua mente, no seu coração. E aí não é porque você acha que isso é verdade, porque lá no fundo você sabe que não é. Mas você é amante do prazer. Aí você achou aí agora uma desculpa, até mesmo uma desculpa legal, até mesmo uma desculpa assim intelectual, para dizer: não, é porque veja bem, não, seja honesto com você mesmo. Você quer deter a verdade, você quer sufocar a verdade para seguir os seus prazeres, os desejos do seu coração. É isso que você quer. Mate esse desejo e você então vai poder viver de maneira melhor. E você faz isso, você tira os velhos afetos, colocando com força um novo afeto, que é o amor por Cristo. Então o que você precisa fazer? Amar a Cristo. E o que o pai tem que fazer? Ensinar você a amar a Cristo. Mas mais que isso, pai, deixe-me dizer uma coisa extremamente importante. Você precisa também formar as virtudes de Cristo na vida do seu filho. Se eu perguntasse a você, por que alguém desvia da fé no ambiente da escola e da universidade? Como eu disse, normalmente a gente pensa em termos intelectuais, mas eu já disse para vocês que não é, que tem mais a ver com essa ideia aqui. Você foi criado para amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. No entanto, por causa da queda, que é o segundo ponto dessa nossa história, você passou a ser amante de si mesmo. E aí quando você vai olhar para a história de Daniel, você vai perceber que eles estavam preparados para amar e amar somente o Senhor. E quando você vai começar a ler essa história, você vai perceber que o caráter do Senhor foi formado neles, nesses jovens, nesses adolescentes. Então, o que no final das contas você precisa fazer? Formar o caráter de Cristo nos seus filhos. O que vocês adolescentes precisam ter? O caráter de Cristo, algumas virtudes. Aí naquela conversa que eu disse para você, que eu tive com o reverendo Felipe, ele disse 3 coisas. Ele disse: sabe, na verdade, por que os adolescentes perdem a fé quando adentram no ambiente universitário? Normalmente está ligado assim, de forma geral, a 3 coisas. Primeiro, tem a ver com o orgulho, ele disse. Os adolescentes, eles acham, e alguns inclusive, quando chegam na universidade, já desenvolveram estudos maiores do que os dos seus pais. Já foram mais longe. Então eles chegam achando que eles são o rei da cocada preta. É como quem que diz que é o seminário, o Pedro Raso, né? Você vai no seminário, você tem uma coisa difícil para você saber,
que você deve perguntar? Um calouro. É ou não é, reverendo? Você tem uma dúvida teológica profunda? Vá no seminário, pergunte um calouro. Porque se você perguntar a um professor de cabelo branco, ele vai dizer, veja bem, meu filho, essa é uma questão difícil, há várias posições, talvez eu vou te dar indicação aqui de uns livros para que você leia. Olha, não é uma questão fácil. Agora, se você perguntar a um calouro, o cara leu o breve catecismo, amigo. Responde na lata. Mas vocês adolescentes são assim. Esse é o problema, que vocês acabam abraçando aquela ideia lá de romper com as autoridades. Por causa do orgulho de vocês. Aí vocês não querem respeitar mais pastores. O que o pastor diz já não tem muito. Pastor é um atrasado, pô. O cara não sabe de nada, ainda mais o pastor lá da minha igreja, já é um senhorzinho. Aí não respeita mais as decisões do conselho. Questiona tudo, questionador de tudo, de todas as coisas. Consegue perceber? É um orgulho. É o meu conselho, somos em 3 pastores e 5 presbíteros. Às vezes gastamos horas e horas debatendo um assunto e não chegamos à conclusão, dizemos, olha irmãos, isso aqui a gente vai deixar sobre a mesa. Esse assunto aqui a gente ainda não tem maturidade para chegar ao ponto, porque ainda tem uma série de implicações que a gente precisa fechar e arredondar. E tem assuntos que estão sobre a mesa vários dias. 3 pastores, 5 presbíteros, homens já formados, alguns com até mesmo sucesso na sua vida profissional, se não todos. Mas não. Então a primeira coisa que eu digo a você, adolescente, seja humilde, baixe sua bola. Seja humilde, você ainda não é nada. Se submeta às autoridades, sobretudo às autoridades espirituais que Deus colocou sobre a sua vida. Pais, ensinem essa virtude aos filhos de vocês, para que eles possam chegar no ambiente da vida comunitária com humildade. O pastor Felipe disse que, além disso, tem um outro pecado que costuma seduzir os adolescentes, que é o temor de homens. Então ele chega nesse ambiente, ele tem o famoso sentimento de pertença, então ele teme não passar na matéria, então ele começa a fazer aquele jogo com o professor, e aí ele não é corajoso às vezes para se posicionar, e ele começa então agora cede daqui, cede dali, pela pressão dos amigos, e quando vê, ele parou de escutar os pais, porque ele é orgulhoso. Ele começou a ter temor de homens. E aí vem a terceira coisa que o reverendo Felipe diz, que é exatamente o mau uso da liberdade. Olha, só aqui no acampamento eu estava vendo alguns de vocês que tiveram a liberdade de ter o próprio dinheiro para gastar. Porque quando está com os pais é, pai, me dá R$1. Para quê, filho? Para isso. Aí se o pai vê ainda diz, não, mas aqui não, você tem fichinha no crash, eita pega. Faltou moderação? Temperança? É isso, gente, é o mau uso da liberdade. Então você, adolescente, você precisa ter essa virtude chamada temperança, saber dosar as coisas. Você precisa ter moderação, porque nem tudo vai convir de fato a você, não vai, e você tem que saber usar a sua liberdade com moderação. Você pode passar a noite na balada, mas você tem que saber que você vai usar essa liberdade com moderação, até mesmo para que você não perca. E aí alguém diz assim, talvez uns pais mais incrédulos possam dizer assim, ah, pastor, mas e assim, o aspecto da profissão, pastor? Porque também, se a gente assim, talvez não precisa nem pender mais, né, para a educação cristã. Talvez esse menino fique aí para trás, se não aumentar essa carga de estudo. Bem, a gente está vivendo no tempo da inteligência artificial, não é?
O apartamento meu lá está ficando inteligente. Apesar que o meu carro é burro, que ainda é daqueles assim, ó. Essa é a minha mulher, o protesto dela. Então lá, através de comando de voz, acontece várias coisas. Quando eu digo assim, Alexa, bom dia, ela liga o monitor do meu computador, ela liga a fonte do notebook. Quando eu falo, Alexa, carrega o celular, ela liga o carregador de celular. Acabou tudo, eu digo, Alexa, boa noite, ela desliga tudo. Bonito, gente. E na Limeira, quando estiver pronto, vão lá para vocês brincarem. Sabe de uma coisa? Alguns computadores, por causa da inteligência artificial, já chegam em um resultado de câncer de pele com mais precisão e mais rapidez do que muitos médicos. E o negócio só está ficando ainda mais robusto. Bem, mas a inteligência artificial não faz tudo. Sabe o que o profissional do futuro vai precisar? Ser humano. Em termos de intelectual, o pessoal de exatas aí, vou perder a vaga, desculpa gente, não era para dizer isso. Os cálculos vão ser uma coisa louca. Mas a máquina não pode ser uma coisa, ser humano. O que nós vamos precisar? Ser humano. Pessoas que tenham virtudes que ajudem no relacionamento de equipes. Então, se você formar um homem de verdade, uma mulher de verdade, não tema que vai ter lugar. Então, esse é o primeiro ponto. Senão, não termino hoje. Segundo, eu vou ter que correr mais, gente. Primeiro ponto, então, é esse. Daniel e os seus amigos não perderam a fé porque eles eram intelectualmente preparados, mas porque eles amavam o Senhor. Vamos dizer isso? Daniel e seus amigos não perderam a fé porque eles eram intelectualmente preparados, mas porque eles amavam. Agora a pergunta é, por que eles, além disso, foram 10 vezes melhor? A gente entra então na segunda parte, que é essa parte de vendo o mundo como ele é. E o curioso é que você observar aqui que essa idolatria do coração que eu descrevi para vocês, presente lá em Daniel, pelo fato de que eles olhavam para a natureza, mas faziam isso de maneira idólatra, vendo ídolos e adorando a ídolos. Romanos vai e aprofunda ainda mais essa questão, dizendo que não apenas são esses ídolos que muitas vezes nós postulamos, mas é mais profundo ainda porque tem a ver com a idolatria do próprio coração, pelo amor ao próprio desejo ardente do seu coração. E aí agora, tanto lá como em Romanos, fica claro que essa mente obscurecida, na verdade, conduzia esses magos, esses encantadores, a verdadeiro becos intelectuais, que levava a raciocínios nulos. Enquanto Daniel via a realidade como ela é. Eles olhavam com essas lentes da idolatria, como se fosse uma cortina de fumaça. E Daniel? Daniel não. Ele se afastava. É como a realidade é. Uma visão muito mais nítida da vida. E gente, como que está hoje a situação? Em todos os âmbitos da educação, tudo foi contaminado por essa cortina de fumaça. Ninguém mais vê a realidade como ela é. E eu poderia dar aqui vários exemplos para vocês, mas por causa do tempo eu só vou dar um. Vamos a um caso importante que mostra como essa mente obscurecida faz com que as pessoas não consigam fazer conexões e nem perceber a realidade ao seu redor como ela de fato é. Vamos então a um problema aqui de cosmovisão aplicada. O problema da violência urbana. Problema da violência urbana. Bem, se alguém roubar alguma coisa, uma loja de conveniência, então isso é um crime porque viola a segurança concreta da sociedade e o funcionamento da economia.
Então, como que nós devemos entender esse crime e o que deve ser feito com o criminoso? Essa é a pergunta. O crime foi feito, mas agora, o que a gente vai fazer isso? Nesse ano político, pensar nessas coisas é ainda mais relevante. Alguns vão postular o seguinte, vão dizer que, na verdade, esse comportamento criminoso, ele é resultado de coisas que podem ser observáveis e não por causa de coisas que, por exemplo, a lei de Deus diz e determina como devem ser. E aí eles vão dizer que talvez o criminoso ele foi muito maltratado. E agora, como resultado desse sofrimento diante da própria sociedade, ele está revidando, furtando, roubando. Ainda alguns vão postular que, na verdade, esse criminoso talvez não tenha tido um passado muito bom. E agora ele é reflexo desse passado. Que talvez lá ele tenha sido abusado fisicamente ou emocionalmente, foi maltratado como criança e agora a sua atitude é um reflexo disso. Ainda quem diga que, na verdade, o seu problema não tem nada a ver com essas questões ambientais que eu acabei de dizer a vocês. É uma questão física. Há um desarranjo assim, na verdade, do entendimento das coisas. É uma questão física. Talvez a sua mente tenha alguma dificuldade genética. Então percebe, não tem a ver com questões... eles dizem que tem a ver com questões sociais ou questões físicas, nunca morais. A questão moral foi tirada totalmente do debate. Então, a verdadeira culpa mudou. Houve uma mudança no eixo da culpa, porque ela saiu do indivíduo para fora do indivíduo. Deixou de ser uma questão moral para ser uma questão social. Deixou de ser uma questão moral para ser uma questão de saúde pública. Agora veja vocês. Porque se você agora postular que o seu problema é um problema social, médico e não moral, então se o crime for por causa de uma doença, ele precisa de um tratamento para ser curado. Se o criminoso tem um desajuste social, ele precisa de alguma coisa que traga essa reabilitação. A gente está olhando para o mesmo objeto, tá? Quais são então as soluções que são aplicadas aqui agora? As soluções são as seguintes. Nós vamos então buscar uma ressocialização, vamos levá-lo para uma clínica, vamos medicá-lo. Mas qual é o problema disso? É que as decisões judiciais são indeterminadas, a psicologia passa a ser manipuladora, a reabilitação não passa de uma máscara para as reincidências, uma atrás da outra, e lá na prisão, onde não há nenhum problema social, ou seja, está fora desse ambiente opressor da sociedade, o que acontece? Lá na prisão, quem dirige são os próprios prisioneiros. E é a realidade que a gente vê. Consegue perceber? Partiram de um problema real. No entanto, o raciocínio, a capacidade de raciocinar e de pensar está lá. Mas a conclusão é uma conclusão nula, sem efeito prático. Quando, na verdade, o que a gente precisa entender é que saúde social é uma contingência, se não um sinônimo de saúde moral. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então veja, a ideia de tirar do agente a moralidade e de não ter uma verdade absoluta que determina como as coisas devem ser, leva a essa cortina de fumaça que conduz a vários raciocínios, a várias pesquisas, a vários trabalhos acadêmicos,
há vários livros, há várias reuniões do Congresso e que terminam em soluções boas? Não. No final, o raciocínio é nulo e a aplicação não vale de nada. Então aqui está, por que você pode ser melhor do que os seus pares na escola e na universidade? Porque você vê a realidade como ela é. As suas conclusões te levam para outro lugar. Quer uma questão prática então para isso? Então vai lá. Quando você chega na escola, em uma escola diferente, primeiro dia de universidade, pelo estilo de todo mundo, você vê que você é o único crente ali. Aí vai fazer a chamada, você chega e fala assim, quase que para dentro, né? E aí, Wilson? Aí o professor fala assim, então, roupa diferente, você é crente? Aí você quase que some. Como se dissesse assim, eu sou. Mas eu não sou chato não, viu, professor? Aí fica lá encolhidinho no canto. Aí você toma uma postura de uma apologética só defensiva. Só defendendo as questões que levantam contra você. Nunca de ataque, sempre de defensivo. Como se todo mundo tivesse certo e você está errado pela maneira como você pensa. Você não precisa ser assim. O que você tem é um entendimento da vida como ela é. Da vida como ela é. Então, com muita humildade, lembra da virtude? O que vai desviar muitos é o orgulho. De abrir mão da humildade, de não se submeter às autoridades, a liderança da igreja, os pais. Então, não seja orgulhoso, não seja prepotente. Não é porque você vê a realidade como ela é, dizer, vai ser um bando de idiotas. Não, mas com toda humildade, você anda de cabeça erguida, com coragem, sem temor de homens. Leia a história de Daniel e você vai ver ele e os seus amigos assim. Os caras estão propondo novas ideias, novas culturas, cabeça erguida. Leia a história de José lá no Egito e é dessa maneira também. Porque eles veem a vida como ela é. E eles têm coragem, inclusive, de defender a sua fé. Então, não é só essa apologética de resistência. Na verdade, é eles que têm que resistir, porque você pode ser 10 vezes melhor do que eles. No entendimento de todo mundo, porque você vê a vida de fato como ela é. E se toda visão de mundo, que não é cristã, que não é ateísta, é falsa, então é eles que têm que dar explicações do que eles creem, não a gente. É eles que têm que dizer como tampar os furos. Então aquilo que eu disse aqui na nossa quarta-feira, sei lá que dia, né? Já perdi, foi quarta não, quarta a gente nem estava aqui. Sei lá, algum dia aí à tarde. Que dia? Quinta-feira, obrigado, viu? Aquele professor niilista que chega lá e ele fica lá dizendo nada faz sentido. Na vida nada faz sentido. Ele gasta 2 horas para dizer que o mundo não faz sentido, que a ética não faz sentido, que a vida não faz sentido, que a religião não faz sentido. E ele fala, e ele fala, e ele fala, e ele fala. E aí talvez você só possa levantar a mão e dizer, professor, mas isso faz sentido? Isso que o senhor está dizendo faz sentido? Porque é ele que tem que explicar as inconsistências do pensamento dele. A gente tem que só dar razão da nossa fé, visando a evangelização e a glória de Cristo. Agora deixe-me dizer uma coisa. Estou chegando no final. Se você pensa que você vai fazer a diferença, que você realmente vai ser relevante no seu período de estudo, e depois disso, que você também vai ser um profissional que cumpre a sua vocação,
produzindo verdadeira ciência, verdadeira tecnologia, resolvendo verdadeiros problemas do mundo real que você vê aos olhos, através das lentes da visão de mundo teísta, que aponta inclusive que esse mundo é quebrado. Se você pensa que você vai fazer isso, como aquela velha lenda que a lei da gravidade foi formulada quando uma maçã caiu na cabeça de Isaac Newton em 1666, meu amigo, você está enganado. Se você pensa que deitado eternamente em berço esplêndido, você vai fazer alguma coisa de relevante na escola, e depois que você formar na universidade, e depois que você formar na esfera pública, você está redondamente enganado. Nada de relevante nesse mundo foi criado sem suor e sem trabalho duro. E digo para você uma coisa, presta atenção nisso. Mesmo vendo a realidade como ela é, se você for um preguiçoso, você não vai a lugar nenhum. E o ímpio vai passar à sua frente. Então, para a glória de Deus, a fim de cumprir a sua vocação, por amor a Cristo, você vai dar o melhor que você pode nos seus estudos, enquanto está no colegial, na universidade, quando você lá estiver, e quando você estiver trabalhando na esfera pública. Se você pegar a história da humanidade, você vai ver que há muita, mas há muita criação e muito desenvolvimento a partir dos reformados. Mas esses caras deram duro. Agora, curtindo vídeos e a barra de rolagem infinita do Instagram, amigo, você não vai sair nem de casa. Você não vai passar mas nem na universidade, sei lá da onde. Não vai. Pai, se vocês conseguem entender a necessidade das virtudes, filhos, vocês conseguem entender que vocês precisam ser virtuosos. Coisas como perseverança, persistência, temperança, moderação, humildade, essas coisas vocês têm que, isso tem que ser a marca de vocês. Se você não tiver moderação, sim, você vai ficar o dia inteiro na internet. Não vai ler nem a Bíblia, nem orar. Então não pense você que você vai conseguir ser alguém dessa maneira. Você tem que trabalhar duro para a glória de Deus e a sua vocação. Então, encerrando, irmãos, a estratégia de Nabucodonosor era uma reeducação que visava então agora formatar a identidade por meio de um pensamento cativo, a visão de mundo babilônica. Essa era a metodologia, essa era a estratégia. A estratégia do secularismo é exatamente a mesma. Formatar a sua mente, levando a sua mente cativa a esse pensamento secular, conduzindo a sua mente, que é do Senhor, para outro Senhor. E aí a minha palavra última para você é exatamente essa. Essa é a minha frase última. A sua mente já tem um Senhor. E olha, acredite em mim de todo o seu coração. Acredite em mim. Essa mente já tem um Senhor. E ela não precisa de outro.